Alô, som. Não precisa descer aí não, que isso aí a gente se atrapalha muito. Graça e paz, irmãos. Vamos compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor, que Deus tem colocado no nosso coração. Às vezes eu fico pensando como Deus é tremendo, né? Até no culto. Desde domingo passado a gente não conseguiu fazer os projetores funcionar direito, né? E hoje de manhã, o pessoal tendo aula da escola dominical, a gente viu o irmão Wilson pregando. Depois eu vi um pouco da EBD, mas assim, só ouvindo. E não funcionou, irmãos, não funcionou. O negócio estava complicado. Reinstalamos placa, fizemos negócio, tiramos, ligava e desligava e não funcionou. Aí hoje eu falei, amor, vai fazer o que você tem que fazer e eu vou mais cedo para a igreja para ver se eu faço funcionar. O amor é a Marta, tá? E aí, quando, para surpresa, que eu cheguei e liguei tudo já estava na tela certa, funcionando. Só precisava acertar o programa que transmite os slides do culto. Deu um pouquinho de trabalho, mas graças a Deus, porque eu estava muito preocupado. Falei, não é possível. A gente comprou, colocou um outro projetor, funcionou, e de repente, do nada, domingo passado, parou. Então é coisa que a gente agradece a Deus, porque a gente fica muito feliz quando as coisas na casa do Senhor vão e correm bem, né? E eu também estou muito feliz, assim, porque nesse feriado a gente tinha, até passei no grupo dos homens, né? Tinha um alvo da gente pintar ali aquele salão social que estava muito sujo, né? E esse corredor. E aí só tinham 3 pessoas dado o nome, tudo 60 a mais, né? E eu falo 60 a mais porque eu também sou 60 a mais, tá, irmãos? Então, e aí eu falei, pô, então pintando ali tá bom. Aí veio mais 2 60 a mais ajudar a fazer a obra. Foram 5. Só um que não era 60 a mais, tá? O irmão Wilson que chegou, ele não é 60 a mais. Mas para a glória do Senhor, o pessoal pegou um ânimo, falou, não, vamos pintar mais ali, vamos pintar mais ali. Aí eu tive que sair para comprar mais 5, de repente eles tinham dado volta quase na igreja toda, nas 2 calçadas, e quase tudo feito. E a igreja realmente fica diferente, porque dá um up melhor. E se Deus quiser, na segunda a gente vai pintar esse templo velho aí, que esse piso está muito feio, até que Deus nos dê a nossa fachada e o nosso futuro templo definitivo. Amém, irmãos? Então vamos orar, para que Deus possa estar abençoando a sua palavra. E dentro disso ainda que eu falei, eu fiquei muito feliz porque teve um irmão que veio e falou assim, olha, irmão, que bênção, Deus me deu o privilégio de hoje ser um feriado e eu poder vir estar aqui ajudando os irmãos a pintarem aqui. Eu fiquei feliz, porque quando a gente trabalha na casa de Deus, na igreja, aqueles que chegam mais cedo para ensaiar, para ver o que está dando, vocês só veem aquilo que dá errado, né? Uma microfonia aqui, uma coisa ali, mas não viu que tem gente aí desde as 5, tentando fazer o melhor para que saia melhor. Mas eu fiquei muito feliz porque o irmão falou, isso é bênção porque eu pude estar aqui no feriado. E eu também me sinto assim, muito abençoado quando eu venho trabalhar aqui na igreja. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar e te engrandecer, porque sabemos que o Senhor está no controle de tudo, ó Pai. Coloca agora, ó Pai, nos nossos corações, no meu e naqueles que vão ouvir a Tua palavra, aquilo que o Senhor quer que cada um ouça e que possa ser, ó Pai, para crescimento da sua vida espiritual. Nós te rogamos, ó Pai, porque sabemos que isso é poder do Teu Espírito Santo e não de quem está falando. E nós te entregamos tudo em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos 1. Aí, se o João conseguir colocar a Bíblia aí, Romanos 1, 16 a 25, esse é o nosso texto base para a gente estar acompanhando. E eu fiquei muito feliz de pegar isso, porque já estava no meu coração de passar isso para a igreja, mas nunca dá tempo, a gente acaba viajando muito e não consegue passar. Mas isso tinha já colocado no meu coração. E hoje, com os cânticos, eu tenho certeza que Deus tem alguma coisa para você e para a sua vida. Colocou? Vamos lá, gente. Eu estou lendo na NVI. Eu não sei se dá para você separar aí, João. Eu vou ler, tá, irmãos? Para que todos acompanhem, mesmo que seja na revista e corrigida. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus,
seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados no lugar do Criador, que é bendito para todos sempre. Amém. Eu gosto muito quando a gente ouve a oração do pessoal, o judeu, ele sempre, na maioria das vezes, ele começa a oração: bendito seja Deus, Criador dos céus, da terra e de todo esse universo. Porque ele já começa com a pregação falando que Deus é grandioso. É Deus quem criou todas essas coisas. E a minha pergunta que eu falo, que eu gostaria que algumas pessoas se manifestassem, é perguntar assim: como que Deus se manifestou à humanidade? Eu sei que alguns vão acertar, mas tem várias coisas com qual Deus se manifestou, mas nós vamos ver 3 delas. Quem pode falar uma delas? Como Deus se revelou à humanidade? Essa é a pergunta. Como Deus se revelou para os homens? Quem pode falar? Pode falar bem alto, irmãos. Pela criação. Quem mais? Na pessoa de Jesus. 2, tem mais uma. Como Deus se revela para nós? Uma palavra. Amém? Então, é esses 3 itens que nós vamos ver e aprender o que Deus quis falar com isso, né? E a gente vai, a primeira dela, pode colocar o power agora? A gente fala criação. Lógico que eu vou agora tratar da natureza. Quando a gente fala em natureza, pode colocar, João. A gente fala nas obras de Deus, aquilo que Deus criou, né? Nós sabemos que não é só essa natureza que Deus criou aqui, mas nós cremos no Deus criador de todo o universo. E o que é importante a gente saber, que o Deus que nós cremos é um Deus que deixa uma assinatura em tudo aquilo que Ele cria. Como assim? Se você pegar um artista, igual Michelangelo, Portinari, igual Monet, Leonardo da Vinci, são todas pessoas que criaram várias obras, provavelmente artistas, né? E vocês podem ver que no decorrer da história, mesmo que a pessoa ele não tenha assinado lá a sua obra, muitos sabem, essa obra é de fulano. Porque ele deixa traços, né, nessa obra que corresponde a mim, a minha personalidade, do que eu sou, no caso, o artista. Então, eles já sabem isso, porque eles podem verificar pela sua assinatura, realmente pelos traços da sua obra, quem foi que fez. E a gente crê num negócio, não sei quem ouviu ainda falar nisso, a gente quer que Deus, quando criou tudo, Ele deixou uma assinatura de Deus em tudo. Tanto é que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas, se a gente for pensar bem, Deus não criou tudo no acaso como os criacionistas creem. Do nada surgiu tudo e, de repente, tudo tem um sentido, né? Depois a gente vai entender mais isso. Como isso que eu quero falar? Que existia um design inteligente quando se criou tudo. Essa obra que Deus criou, Terra, Sistema Solar, Galáxia, Universo, existiu um detalhe importante, um design muito inteligente, mas muito, que a gente pode ver. E nesse texto tem uma coisa impressionante que fala aqui, no versículo 20, fala assim, ó, porque desde a criação do mundo, né, não vamos entender mundo só como o planeta Terra, né? Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus,
Olha só que interessante. São claramente vistos. Como que algo que é invisível eu consigo ver claramente? Eu não consigo enxergar se ele é invisível, mas eu vejo claramente. Então, é coisa de nós estarmos analisando como ele fala isso. Então, a gente crê que esse design inteligente, em muitos aspectos, ele é um design 3 em 1. Como nós cremos na triunidade de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E como que a gente pode pensar nisso? Quando a gente olha a natureza e o que Deus criou, a gente vê muitas coisas. Eu posso dar vários exemplos. Hoje eu tive um exemplo, falei até hoje ou ontem. A idade não deixa lembrar exatamente o momento, né? A nossa cachorrinha não estava comendo muito bem. Quando ela vai lá para o quintal na frente, ela vai comer daqueles capim gordura lá, né? Ela vê um monte de planta, mas ela vai naquele capim e come. Eu falei, mas quem ensinou ela que era aquele capim que eles podem comer que ajuda alguma coisa? Isso é um detalhe importante que a gente vê o quê? Mesmo o animal que não é um animal racional, né? Tudo bem que algumas pessoas acham que os pets são, mas racionais. Mas Deus colocou ali, falou, olha, é aqui que você faz. E vendo isso também, a gente pode ver outras coisas que se manifestam. Eu vou pegar um exemplo que eu vi do professor Adalto Lourenço. Ele fala assim, você pode ver o feijão. Né? Se você pegar um feijão e colocar ele no algodão, mesmo que você coloque ele de cabeça para baixo, você pode ver que o feijão tem uma curvinha, né? Você pode pôr ele de cabeça para baixo, mas ele vai crescer para cima. Por quê? Ele vai apontar para o sol. É uma experiência simples, né? Todo mundo já fez no colégio, mas é interessante. E se você não tem sol, ele não tem como expandir. Então você pode virar ele, e de repente você fecha e vira ele ao contrário de novo, e quando você abrir o copinho lá e colocar no sol, ele muda a direção, que ele estava crescendo, que você virou, ele vai voltar e pôr para cima de novo. Então é coisa assim, são simples coisas, mas é de Deus. É coisa que Deus coloca ali em tudo. E eu pude ver isso também quando a gente, esse tempo atrás, quebrou. A gente tem uma banheirazinha lá no quintal de casa, que a gente chama de piscina, é bem pequena. Mas a bomba quebrou faz 2 meses, irmãos, quase 3, né? E a gente já tinha coberto a piscina ali, né? E aí o que é interessante? Não tinha dinheiro para comprar a bomba, então espera. Aí até comprar a bomba, que a gente comprou esse fim de semana, quando eu abri a piscina, estava limpinha. E não tinha nem cloro e nem funciona na bomba que clorifica a água. Falei, mas como? Porque ele estava fechado e o sol não chegava na água. Então até nisso eu falei, puxa, essa é coisa do meu Deus. E ele sabe, ele exatamente quando construiu, quando ele criou tudo, ele tinha algo importante. E muitas coisas que Deus cria, ele nos explica o como fazer isso. Por exemplo, Deus criou a medida de tempo. Mas será que ele criou a medida de tempo só para a gente olhar no relógio? Fala, deixa eu ver que horas são? Não. Ele criou a ideia de tempo porque quando ele se apresentava ao homem, ele se apresentava, eu sou o eterno. Como que eu vou aprender o que é eterno se eu não tenho noção de tempo? Já pensaram nisso? Se você tirasse a opção tempo da existência, como que você entenderia o nunca e o para sempre? Esquece o tempo. Isso a gente não conseguiria entender. Então, Deus, para mostrar o seu atributo invisível de eternidade, ele, quando construiu a sua obra-prima desse universo, né? Não sei se é só essa, né? Pode ter várias. Isso é coisa de Deus, ele pode fazer em qualquer lugar, né? Mas quando Deus criou aí, ele já tinha realmente pensado em tudo. E ele colocou esses detalhes para que a gente pudesse reconhecer que ele é Deus. Por isso que em Romanos, quando ele começa falando, portanto a ira de Deus é revelada do céu, contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Olha só, hoje a gente vive dias delicados, né? De verdade com injustiça, a gente passa por tanta coisa. Pois o que é de Deus se deu a conhecer, ou seja, em alguns momentos Deus se dá a conhecer alguma coisa. Deus não se deu a conhecer por completo para o ser humano, com certeza, porque não tem nem como. Né? Vamos lá, se a gente pega essa ideia de Deus se fazer conhecido para o homem. Imagine só você pegando um macaco. E você chegando perto desse macaco, você explicar para o macaco que é você ser um ser humano. Como é que você explica isso para o macaco? Você já imaginou isso? E não teria como você explicar, porque
Malamar consegue raciocinar. E Deus, então, dá ideias claras nas suas obras do que Ele quer. Então, a ideia de tempo, a gente vê realmente que Deus colocou. E se a gente for ver no mínimo os detalhes, né, a gente vai ver que Deus colocou cada detalhe no seu lugar como um design realmente inteligente. Ou seja, não é o acaso. Nós não estamos aqui por acaso. Né? Quando Deus fez homem e mulher, é que precisava de homem e mulher para reproduzir. Hoje querem deturpar tudo, mas era essa a razão de ser. Deus construiu aquilo com aquele motivo, exatamente para ser frutificai-vos e multiplicai-vos e encher a terra. Então Deus é bem específico, bem cirúrgico, bem pedagógico, né? O Marco Luiz gosta de falar bem isso, né? Que Deus é bem pedagógico com relação a isso. E aí, por que ele fala das obras de sua mão? Então, esse tempo é interessante para a gente tirar, para explicar que Ele é um eterno. Então, nós sabemos o tempo. E o engraçado é que quando a gente pega uma medida de tempo, a gente sabe que o tempo é dividido em 3 coisas. Em passado, presente e futuro. Tudo bem? São 3 unidades. E quando a gente vê, por exemplo, o estado básico da matéria, a gente sabe que esses estados básicos podem ser sólido, líquido ou gasoso. 3 estados, né? E quando a gente pega a matéria em si, a gente sabe que a matéria é dividida em prótons, nêutrons, olha o pessoal do Enem aí, né? E elétrons. Então, 3 também. E se a gente pegar várias subdivisões, a gente vai ver disso. Então, só com relação à matéria, a gente tem isso. E quando Deus quis falar para o homem que ele é tão grande, quão grande é o meu Deus, né? Quão grande é meu Deus, ele dá a ideia de espaço para a gente, né? E no espaço a gente vê que ele é formado pelo quê? Pela largura, altura e profundidade. É a ideia de espaço. São 3 também. Então a gente vê que Deus começa a colocar exatamente os seus pontos quando Ele quer. Quando a gente fala nisso. Quando a gente fala em música, existe melodia, harmonia e ritmo. Também são 3. Então, Deus deixou detalhes para que o homem soubesse, ó, fui eu. Porque antes de vir Jesus, Deus já se revelava ao homem pelas suas obras criadas na própria natureza, em tudo que Ele fez. E o interessante, quando a gente vê essa ideia de espaço, e quando a gente fala quão grande é meu Deus, a gente canta, né? Quão grande é meu Deus, até marquei, né? Porque tu és o Deus Criador. Eu já uma vez eu fiz um comparativo aí da Terra, né? Do planeta Terra para com o Sol e essas coisas assim. Mas se a gente for pensar em algo maior ainda, vamos pensar na galáxia. A galáxia mais próxima, que não é um anel, ela está praticamente a 2,5 milhões de anos-luz da Terra. 2,5 milhões de anos-luz. E a gente, naquela vez que eu falei da outra vez, eu falei que um ano-luz era igual a quanto mesmo? Alguém lembra, não? Deixa eu ver o Enem aí. Não, né? Um ano-luz é quanto? Aproximadamente, tá? 9,5... O quê? Cleito vai saber, né, Cleito? Não. Então o Raul sabe. Um ano-luz, gente. Vamos lá. Então, um ano-luz é igual a 9,5 trilhões de quilômetros. 9,5 trilhões de quilômetros. Aí você multiplica para a gente chegar na galáxia de Andrômeda, multiplica por 2,5 milhões por 9,5 trilhões. E nós vamos ter exatamente o tamanho que a gente chega lá, aonde Deus criou. E a gente vê na Bíblia que Deus conta o universo com palma da sua mão. Imagine só, gente. Quão grande é esse Deus. Já viram, quando a gente canta, é muito maior daquilo que a gente imaginava. Deus conta palmo. Se é que Deus conta por palmo, né? Mas assim, para a gente ter essa ideia que Deus é um Deus grandioso, um Deus maravilhoso, um Deus criador que nos mínimos detalhes, do carocinho de feijão, no que o sol faz, no que Ele deixou marcado em suas obras, nós sabemos que Ele é Deus. Então Ele fala no texto assim, olha... porque o que Deus se deu a conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se manifestou. Porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis, seu eterno poder e a sua natureza divina, de 3 em 1, de 3, Ele deixou ali, ó, isso aqui é uma assinatura minha. Eu sei que isso a gente tem visto claramente. É invisível algumas coisas, mas nós vemos claramente esses fenômenos aí. Então dá para a gente ter ideia dessa grandeza de Deus. E aí a gente vai para a segunda parte da revelação que a gente quer ter. Então Deus se revelou ao homem criando, Deus criador, humanidade, e também Deus se revelou, depois disso,
pela sua palavra. Né? Mês passado a gente viu o negócio das escrituras, então a primeira coisa era, a primeira sola era sola a escritura, somente a escritura. Então Deus se revela também, né? Porque Deus fala, espera aí, o pessoal está crescendo, precisa ter alguma coisa, eu vou deixar um manual para eles. Então Deus coloca a sua escritura. Como que foi formada essa escritura? Como que gerou essas escrituras? Vamos lá. 2 Timóteo 3, 16, 17. Se puder tirar o slide desse aí, já pôs a escritura. E colocar o texto, mas são só 2 versículos, irmãos. Revelação de Deus através das escrituras. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto plenamente, preparando para toda boa obra. Amém? Hoje foi muito lindo ver aquele lado inteirinho ali, ó, tudo cheio de pessoas na EBD, na escola bíblica. Todo mundo aprendendo. Interessante o que estava falando lá, eu só estava ouvindo de relance, mas muito interessante o que está vendo. Então, ou seja, nós temos que aprender a palavra de Deus. Deus já se manifestou por nós através da natureza. E agora nós temos que pegar na sua palavra isso. E a pergunta que vai, quando Paulo escreve isso a Timóteo, né? Depois que ele fala que toda escritura, quando Paulo fala dessa escritura, ele está falando da Bíblia? Sim ou não? Sim ou não? Ou uma parte da Bíblia? Porque, na verdade, quando Paulo estava escrevendo, o Novo Testamento ainda não tinha acabado de ser escrito. Os discípulos, aquelas obras que tinham do Novo Testamento, não existiam. Então, na verdade, quando ele fala dessa escritura, ele está falando realmente de alguma escritura que os próprios discípulos já usavam para estar vendo aquilo que Deus tinha revelado através das escrituras. E aí que é interessante você pensar em escola bíblica dominical. Porque na escola bíblica dominical você pode... Eu sempre falo disso, né? Tem uma vez que eu não subo no púlpito para não falar de escola dominical. Porque é muito bom aprender a palavra de Deus. Principalmente quando você pode falar, mas e isso? Por que aquilo? Mesmo que o professor não saiba, ele pode estar aprendendo e trazendo aquela solução, né? Então, é melhor do que alguém falando e eu só ouvindo, né? Então, a escola dominical você pode trocar ideias, colocar aqui, eu não sabia disso. Então, é lógico que a gente chama de Bíblia, porque é um juntamento de livros, chamado biblioteca, mas assim, os primeiros discípulos usavam, né, uma Bíblia judaica chamada Tanakh. Tanakh, o que era? Na verdade, eram os primeiros 5 livros da Bíblia, que era a Torá, que eles chamavam de livros da lei, mais os livros dos profetas, mais o livro dos escritos, que seriam os históricos, proféticos, como Josué, Juízes, Crônicas. Então, eles tinham isso. Só que o que acontece? Com a necessidade de ter algum conjunto desse, antes que Jesus viesse aqui na Terra, 250 anos antes de Cristo praticamente, um rei, que é chamado Ptolomeu II, ele mandou juntar 72 estudiosos da Bíblia, rabinos, para que eles pudessem fazer uma tradução da Bíblia, né? Porque a Bíblia era toda escrita em hebraico, e se a gente lembrar, antes do período de Jesus, quem dominava o mundo eram os gregos. Então existia um grego chamado grego koiné, que era bem falado naquela época. E ele pediu para traduzir esses livros, né, da Tanakh para o grego. Então, do hebraico para o grego. Se criou-se assim a Septuaginta, que na verdade vem de 70, mas não era 70, era 72, por quê? Eram 6 rabinos de cada tribo de Israel. E eram 12 tribos, formando 72 rabinos aí para construir essa Septuaginta. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando de Escritura, palavra de Deus, né? E nessa Septuaginta, o que acontece? Quando o mundo começa a vivenciar o cristianismo, os primeiros cristãos adotam essa Tanakh judaica, mas muito tempo depois, quando chega a reforma protestante, a Igreja Católica
ela pensa muito no que ia fazer e ela absorve a Septuaginta inteira, mesmo com livros chamados deuterocanônicos ou apócrifos. O que é isso, gente? É porque os judeus, eles consideravam que um período de 300 anos a 400 anos era um período interbíblico, que Deus não tinha falado com o homem. Mas existiam muitas histórias interessantes, dos Macabeus, Judite, e essas coisas assim. Então, eles não consideraram esses livros como inspirados, porque a gente crê que a Escritura de Deus, a Bíblia que é formada, ela foi totalmente inspirada por Deus. Ela seguiu aqueles conceitos que os homens sabem. Ela respeitou o Valdemir, que às vezes não fala o plural direitinho, respeita o baiano que vem aqui e fica gaguejando. Então, assim, Deus vai respeitando aquela pessoa que está lá, mas ele transmite a sua mensagem. Como respeitou a Pedro, que era um iletrado praticamente, e Paulo, que era um doutor, um fariseu. Então, Deus usa as pessoas, fala, faz isso aqui, ó. Estou te falando que é mais ou menos... Então, ele não ditou como os 10 mandamentos, como muita coisa, ele ditou para Moisés. Falou, Moisés, faz isso. E algumas coisas foram nem geradas. Então, o que a gente usa hoje? Os evangélicos usaram o cano judaico e não mais consideraram esses livros deuterocanônicos, que são os apócrifos. Então, o pessoal da igreja primitiva, que os católicos consideram como certo, deixaram esses livros deuterocanônicos, porque eles tinham algumas coisas lá de um pouco assim de vida após a morte, algumas teorias de purgatório e tal, que era interessante para eles, porque eles precisavam vender as indulgências, eles precisavam fazer algumas coisas. É interessante saber que eles podiam perdoar, ó, tirar alguém lá do lugar errado e pôr para o céu, né? Pela palavra que eles tinham. Então, nós cremos realmente nesse livro canônico, vemos que Deus inspirou a Bíblia como um todo, hoje formado desse cânon judaico, mais o Novo Testamento, são as cartas de Paulo e os evangelhos que nós temos. Então, nós cremos nessa Bíblia como uma palavra única e expressa de Deus para a minha vida, no qual vai me ensinar o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer e por que eu tenho que fazer. Mas fique bem claro, a Bíblia não está aqui para explicar quem é Deus, como Deus... porque muitas pessoas falam assim, mas como Deus foi criado? Deus não foi criado. Por isso que Ele nos deu a noção de tempo, Ele é eterno. Ele é antes do nada. Antes do nada existir, Ele era. Quando Ele se apresenta a Moisés, eu sou o que sou. Mas quem que eu vou te apresentar? Não, eu sou o que sou. É que vocês não entendem, eu já deixei tudo marcado que eu sou Deus, mas vocês não conseguem entender. Né? E os outros lá criavam os deuses, criavam as coisas que eles tinham, por isso que ele critica tanto as imagens. Olha, eu criei as coisas e você criam aquelas coisas e nessa imagem vocês adoram. Foi por isso que quando Moisés subiu o monte para pegar as tábuas dos 10 mandamentos, o pessoal ficando um tempinho sem ele lá, e agora? O que a gente vai fazer? E agora? Não tem alguém para auxiliar, Deus não está falando com ninguém. Vão fazer o quê? Um bezerro de ouro. Né? E vão colocar o nome dele de Jeová. Adiantou? Deus ficou tão irado, como ele fala no versículo 1 lá de Romanos, no versículo 14, né, perdão, 18. Ele ficou tão irado e falou, Moisés, eu vou acabar com tudo isso aqui, já cansei já, vou acabar com essa raça toda. Aí Moisés intercede pelo povo dele, fala, o que vão dizer, Senhor? Lógico que Deus não se arrepende, né? Mas Deus queria ver o coração de Moisés, como que ele ia reagir diante disso, né? Mas que Deus realmente acha isso inconcebível, Deus realmente chega num ponto igual Sodoma e Gomorra, que ele fala, olha, a iniquidade dele já está aqui, ó. Então Deus vai lá e faz como vai fazer um dia com a humanidade. É essas boas obras que nós temos que levar e mostrar isso aos outros. Então, sem entrar em detalhes aí da Torá, dessas coisas todas, a gente crê nesse livro, na Bíblia, como expressão daquilo que Deus quer para nossas vidas, nós seguimos ela porque cremos que Deus inspirou. E vou te falar mais importante, chegou uma época, depois da era cristã, que esse livro já montado, já com o Novo Testamento, que só existiam 3 exemplares da Bíblia no mundo. E mesmo assim, mesmo no que nós consideramos hoje, mesmo que agora é pelos Android, pelos iPhone, é o livro mais lido no mundo, continua sendo a Bíblia. Amém? Por quê? Porque as pessoas sentem falta de alguma coisa. Elas sentem falta dessa essência do Criador, que está demonstrando pelas obras, e eles leem o quê? Aqui, o que Deus quer para a vida deles, o que Deus quer para a minha vida e para a sua vida, e a vida daqueles. E a gente sabe que Deus se manifestou de uma tal maneira, falou, peraí, eu já mostrei como eu criei, eu sou o Criador.
que eu estou colocando a minha assinatura aqui em tudo para os homens reconhecerem quem eu sou. Eu já deixei escrito aquilo que eles têm que fazer, né? Porque tem muita gente que fala assim, não, Deus me revelou e vai falar um monte de coisa que não está aqui. Então Deus não te revelou. Porque Deus já inspirou, já guardou essa Bíblia para que um dia nós estivéssemos usando ela como regra de fé, né? Como regra. Então Deus faz exatamente isso. E por último, Deus, depois que vê a humanidade toda, ele simplesmente fala, olha, então agora, usando a ilustração do macaco, eu vou ter que virar um macaco. Já imaginaram o Deus que conta esse universo a palmo, naquela distância que nós falamos, que não existe tempo desde a eternidade, né? Ele fala, agora eu vou virar um macaco para que essa pessoa... Cuidado com o que eu estou falando, né? Senão vocês vão falar que Jesus virou. Não é isso. Ele se rebaixou, ele se esvaziou da sua glória. É como se você falasse, eu vou virar uma formiga para entender como que a formiga faz as tubulações dela, que quando chove, não afoga todas elas lá dentro da terra, porque a chuva vai por outro canal. É como se você, ser humano, falar, não, eu vou me transformar numa formiga. Tudo bem que você não tem esse poder, tá? Mas tudo bem. Para entender. Então, quando Deus realmente manda a sua própria imagem, Deus vivo, vir aqui, aí ele manda Jesus, que a gente entra no terceiro item. Depois das Escrituras, próximo, João. Aí, nós vamos completar o conceito da Trindade com Cristo Jesus, amém? Então, Jesus... Coloca a sua imagem. Hebreus 1, de 1 a 2. Olha como a Bíblia é maravilhosa e ela se completa. Hebreus 1, 1 e 2. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Os profetas que geraram a lei, que entenderam que Ele era um Deus criador. Mas nesses últimos dias falou por meio do seu Filho, a quem o constituiu herdeiro de todas as coisas. E olha o que é interessante, e por meio dele, de quem fez o universo. Então, ele manda Jesus, e Deus já tinha falado de várias maneiras, mas agora falando, agora eu vou sedimentar, vou falar aquilo que eu quero, eu vou me colocar realmente através do seu Filho. E a gente, quando pensa em filho, a gente pensa em alguém inferior, né? Então Deus é o pai de todos, de repente ele mandou o seu filho. E a gente vai entender que não é bem assim. Filipenses 2, 6 e 7. Que embora... Filipenses 2, 6 e 7. Às vezes eu vou muito rápido, né, irmão? Ainda bem que não tem um relógio lá contando. Amém? Que embora sendo Deus, não considerou, estou lendo tudo para aí, tá, irmão? Que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que era algo a que devia se apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. Quando a gente entende isso, que Deus mandou a Cristo para que Ele pudesse morrer lá no Calvário, no meu lugar, no seu lugar, a gente não entende, porque sempre que, quando eu comecei na igreja, faz tempo, hein, gente? Mas, quando ele explicava a trindade, antes o termo usado era trindade, né? Hoje em dia a gente já não usa mais esse termo, usa triunidade. Eles sempre queriam explicar a trindade com um ovo. Então, tem a casca do ovo, a clara e a gema, mas tudo é um ovo. E aquilo ficava meio assim, alguns aceitavam, alguns não aceitavam. Mas pensando em retas, a ideia do triângulo, ela dá uma ideia maior da triunidade de Deus. Por que um triângulo? Porque um triângulo tem 3 retas, né? E se você tirar uma das retas, não é um triângulo. Ele só vai ser um triângulo se ele tiver as 3 retas. E Deus só é Deus tendo os 3. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo é um só. Eles só formam um triângulo. Ele é um único. Então não tem como você separar porque ele não se transforma.
tem como você entender isso, porque o Deus é um Deus triuno, um Deus único. Então, quando fala que ele se esvaziou da sua glória, ele de uma forma que nós não entendemos. Como que esse Deus se separa e manda como filho alguém dessa triunidade para estar conosco. Nós não conseguimos entender. Por isso que quando fala o texto lá, o que Deus quis dar-se a entender. Tem coisa que nós não vamos entender de Deus. Porque o macaco não vai entender o que a gente está falando com ele. Então tem muita coisa que não adianta Deus tentar explicar para a gente, porque a nossa mente não consegue imaginar. É como João, quando foi lá ter a revelação do Apocalipse, que muita coisa ele via, mas ele não sabia o que era aquilo. Ele foi falando, ó, para mim isso aqui era como um gafanhoto, com um barulho de asas, de ferro, mas ele não sabia o que era. E a gente não consegue imaginar como é Deus, porque Deus é eterno, é por si só. A nossa mente não chega lá, não consegue imaginar. Então, nisso que ele se esvazia, ele é muito maior que tudo. E no momento que ele se esvazia, é justamente para falar, olha, tudo que eu criei, tudo que eu deixei, agora eu vou me rebaixar ao ponto de ser como você, como eu. Né? E vou mostrar que é possível vencer a morte. Aquela morte original que surgiu com Adão e Eva, agora ela colocada realmente nas costas de Jesus, santo, 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 sem pecado, né? E no meu lugar ele morreu lá naquela cruz. Isso para a gente entender que tudo isso que eu falei é uma obra só. É que Deus se fez conhecer. Então, eu creio que Deus tem algo maravilhoso nas suas vidas. Eu, para finalizar, eu gostaria de contar um testemunho. Eu não gosto muito de contar testemunho, mas assim, Deus me falou que você podia falar o testemunho, porque ontem eu fui conversar. Depois que a gente arrumou a bomba lá para poder o negócio funcionar na piscina, o Marcos Vinícius falou algumas coisas que eu já tinha pensado em passar para os irmãos. Eu vim de uma família muito pobre. Continuo sendo pobre, tá? Mas não tem problema. Eu vim de uma família assim, meu pai veio do Ceará para cá e quando ele veio não tinha parentes aqui, né? Porque normalmente os nordestinos quando vinha um parente aí vinha outro atrás, tudo ficava numa casa só, né? Então não estou falando que os baianos não conheçam, ou que os descendentes de cearense não conheçam, né? Então foi assim. O meu pai saiu de lá porque não tinha perspectiva. O meu avô saiu da Paraíba e foi para o Ceará fugindo de Lampião. Então ele era fugitivo, então ele saiu lá daquela ponta. Teve só 22 filhos. E aí não, né, tinha alguém que tinha que ficar na roça, né? Para fazer. E aí meu pai veio para cá. Então eu fui criado com mais 6 irmãos, são 5 homens, 2 mulheres. Depois, para variar, adotamos mais um. E depois ficamos mais com uma prima também que não tinha onde ficar, eram 9, e um irmão que morreu. Mas assim, toda vez que eu olho para o que o Deus fez na minha vida, porque eu aceitei Jesus, porque eu troquei uma promessa que eu fiz para Deus. Troquei, hein? Muitos não sabem. Olha essa promessa. Como a gente precisava ser alguém na vida, porque os pais não tinham tempo de ensinar. Quem tem um filho só ou 2 sabe que já dá trabalho, né? Imagine 7, 8 lá, correndo, se batendo, se matando, ainda mais arrancando os pedaços, coisa assim. E aí a gente não teve uma educação assim, bem rígida. Um exemplo assim, a gente não tinha uma toalha para cada um. Era uma toalha dos 5. Então tinha a toalha das meninas e dos outros. Então quem tomasse banho por último, dançou, pegava uma molhada e fim de papo. E muitas vezes a gente não tinha realmente, graças a Deus nunca faltou comida em casa. Mas já comentei isso algumas vezes. Muitas vezes a gente tinha arroz e cebola. Cebola era a mistura. Eu gosto muito de falar para minha neta, quando ela fala, não quero isso, não quero aquilo. Eu falei, se você passasse o que o vô passou, você ia comer tudo isso. Recentemente, quando a minha mãe morreu, né, há 5 anos atrás, vai fazer, que o meu irmão mais velho falou que ele não ia no fim da feira, porque tinha aquelas coisas estragadas que ficavam na feira, que ele recolhia aquelas coisas todas para poder a minha mãe fazer sopa, para fazer as coisas para comer. E eu fiz uma promessa para Deus. Falei, Deus, se eu me deixar eu entrar no curso técnico, eu vou fazer a crisma, né? Eu vou
começar a seguir a igreja, porque apesar de a gente ter um nome de católicos, a gente nunca nem foi na igreja. Ia na igreja se tivesse um casamento que a gente nunca vinha, quase, nunca tinha participado, né, de um casamento assim. Raramente a gente ia numa festa de aniversário ou coisa assim, talvez porque era muita gente, né, nem convidava, né, também. E porque também meu pai foi um dos pioneiros, então não tinha, ele só vinha agregando as pessoas aqui. E aí, nessa promessa, eu falei que eu ia fazer a crisma. Nesse tempo, 17 anos, que eu passei no curso, aí eu tinha que cumprir a promessa, fazer a crisma. Aí um amigo meu, chamado Rubinho, que hoje ele faz as baterias da Fischer, né, para quem conhece, ele falou, vamos na igreja. E eu acabei indo na igreja. E nesse momento que eu ouvi a palavra de Deus, eu reconheci tanto o poder de Deus na minha vida. Falei, mas puxa vida, Deus, está me dando a oportunidade de estudar, de tentar ser alguém na vida, né? A gente não era nada, né? Continua sem ser, mas de a gente tentar chegar em algum lugar. E essa mensagem tão bonita, então eu queria falar com o senhor se eu conseguia trocar, né? Eu queria me batizar aqui, aí eu não preciso ir na igreja católica me inscrever. Tudo bem? E Deus me falou claramente, tudo bem. E eu vou falar uma coisa sincera para vocês. Eu criei naquele momento que eu aceitei e as minhas gerações, dali por diante, que eu aceitei Jesus, elas iam ser abençoadas. Então eu criei que a minha família. Hoje eu posso falar que eu tenho uma família abençoada. Tenho umas netas abençoadas, tenho um filho abençoado, uma filha abençoada. Então assim, nunca me deram trabalho. E eu consegui dar oportunidade para eles que eu não tive. Então eles fizeram faculdade. Graças a Deus eu consegui fazer faculdade. Porque eu entrei na faculdade com 17, mas não teria nem fazer inscrição. Então, vamos trabalhar, bora trabalhar. Aí depois, vai para a igreja, aí já conhece alguém, quer casar cedo, porque crente tem que casar cedo. E aí a gente se casa cedo, novo, aí batalha trabalhar de novo para poder sustentar e colocar na família. Continuo trabalhando até hoje, irmãos. Das 7h30 até as 10, 11, meia-noite, às vezes vou até as 2, 1h. Mas eu falo, tudo isso é bênção, por quê? E eu estava comentando que tem um irmão meu passando por uma dificuldade muito grande com a separação da mulher, e a mulher querendo falar, a ex-mulher dele querendo matar os pais e essas coisas todas. E esse irmão um dia aceitou Jesus. E ele se afastou. Então eu sei que isso é porque ele não deixou a bênção passar adiante. Ele não sabe que pela sua transformação, através do sacrifício de Jesus lá na cruz, essa imagem que Deus deu, que a vida ele faria melhor. E é assim que você tem que pensar para os seus filhos. Aquilo que você não conseguiu ou não conquistou, aquilo que você passou, então você está deixando um pouco melhor para os seus filhos. Você vai dar agora o aprendizado dessa regra de fé e ordem para eles. Você vai dar aquilo que Deus fez na sua vida para eles, e o resto é lógico, é eles que vão decidir. A decisão é de cada um. Mas eu me sinto assim tão abençoado, porque assim, em todos os problemas que dá na família, eles vêm me procurar. Né? O irmão mais velho me ligou, a gente estava pintando aqui, para quem sabe, falou, vai lá, vê se você conversa com eles, porque você parece ser o irmão mais regrado, mais no falar, que vai pesar as coisas bem, porque ele não queria passar para o outro, mas não era. É porque as pessoas sabem que a gente segue um Deus verdadeiro, mesmo que eles não creiam. Mesmo que eles não creiam. Então, assim, a partir desse momento, desse testemunho, eu sei que a minha mudança foi da água para o vinho. Muitas coisas que eu fazia, eu deixei de fazer. Muitas coisas que eu não quero fazer, eu acabo fazendo de novo, mas eu peço perdão, Deus vai me perdoar, vai me dar uma nova chance. Então, eu tenho prazer, como o irmão disse, né, aqui no feriado que estava pintando. Gente, é uma bênção. Deus me deu a bênção de hoje ser feriado e eu poder estar aqui. Então, eu me senti tão abençoado com aquela palavra, que eu falei, eu preciso falar isso também. Porque às vezes os nossos filhos acham que tudo é fácil, né? Alguns até estão pegando uma fase difícil ainda, porque hoje não está fácil para ninguém. Hoje não está fácil para ninguém. Essa é a verdade. Então, se alguém quiser trocar as dívidas de vocês com a minha, eu troco com quem quiser aqui, eu troco. Porque assim, mas Deus é bênção. Porque eu sei, antigamente eu ficava muito angustiado quando as coisas estavam dando errado. Hoje eu falo assim, eu sei que amanhã alguma coisa vai acontecer. Pode ser que não aconteça amanhã, acontece depois de amanhã. Mas eu quero saber que Deus está no controle. Eu criei nesse Deus. Porque quando eu vi a mensagem dele, eu já sabia, eu já sentia que Deus era muito bom. E tem uns fatos tão interessantes, gente.
a gente não tinha dinheiro para comprar tênis para ir na escola. Então a gente ia de chinelo. Quando a roupa rasgava, a gente tinha um short, a gente vestia 2 shorts, um com rasgado para trás e outro para frente, para não ficar parecendo. É verdade isso, gente. Então, eu lembro que muitas vezes, quando não tinha um tênis, eu fui lá pedir, levar a marmita para meu pai, que a gente tinha que levar a marmita na firma, eu chorei para Deus, falei, eu preciso de um tênis, eu preciso de um tênis. E eu entreguei a marmita para meu pai, fui chorando para casa, e quando eu olho no chão, tinha lá R$10 no chão. Era o valor do tênis. Então, eu já sempre senti que Deus estava falando, ó, eu estou com você. Né? E isso é bom. Amém, irmãos? Então, eu creio que cada um deve ter uma experiência sua com Cristo, sei que isso é muito bom. E a palavra dele para nossas vidas são 3 coisas, e eu queria deixar essa mensagem. Coloca o último slide para mim, ô João. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça. A gente tem esse slide para você saber se você já recebeu essa revelação de Deus. Baixe a sua cabeça. Dá um retrospecto assim na sua vida. Vê o que Deus já fez por você. E se você ainda não sentiu Deus tocar no seu coração, com tudo isso que Ele deixou já para que você soubesse que Ele é Deus, e o que Ele fez para que você um dia estivesse livre do jugo do pecado, saber, ter a certeza da vida eterna, esse é o momento. Falar, eu aceito essas revelações de Deus, eu me decido para com essas relações. É uma decisão que você tem que tomar. A gente fala há muito tempo atrás que quando o pregador ia falar alguma coisa, ele fazia um apelo. A gente não faz apelo, não. Você tem que tomar uma decisão na sua vida, sabendo que da sua vida, a sua geração pode abençoar. Tem uma frase que o pastor Serginho fala muito, quem muda uma vida, muda uma geração. E eu creio plenamente nisso, porque eu sou fruto disso. Eu tive minha vida mudada e a minha geração foi abençoada. Então eu queria que você se entregasse para Deus. Tem mais um slide? Ou não? Está aí, ó. A natureza, a escritura e a cruz de Cristo. Vamos orar? Bendito Deus, Criador dos céus e da terra e de todo esse universo. Quero te render glórias, ó Pai, porque o Senhor é um Deus que está conosco a cada momento das nossas vidas. Mesmo quando nós achamos que não temos para onde escapar, o Senhor é o nosso refrigério, nosso socorro bem presente na angústia. Obrigado, Deus, por um dia eu ter reconhecido as suas revelações. Obrigado, Deus, porque um dia o Senhor me tornou herdeiro através do sacrifício de Jesus na cruz. E eu quero deixar esse apelo, se você já vem na igreja há muito tempo, de tomar uma decisão ao lado desse Cristo. Senhor, coloca no coração dessas pessoas ainda que não te conhecem como Senhor e Salvador das suas vidas. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa mover, possa colocar nele, ó Pai, essa vontade de estar contigo, de te servir e de te amar como o Senhor nos amou, ao ponto de morrer por nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cumprido a sua palavra até hoje, nesses 40 anos da IBVN, Igreja Batista em Vila Novaes, e agora Igreja Batista Vida Nova. Obrigado porque isso foi um instrumento seu, ó Pai, nesse bairro. Obrigado porque tem pessoas que se dispõem a estar aqui nos projetos, no dia a dia, Senhor, para que pessoas ouçam a Tua palavra e essas pessoas se decidam, Pai, a favor de Ti. E eu queria que os irmãos ficassem agora de cabeça baixa, porque eu louvo a Jesus, eu adoro, porque é no nome dEle que nós fazemos todas essas coisas. Mas, irmãos, permaneçam de cabeça baixa. Eu queria saber se você quer tomar essa decisão hoje. Tem alguém aqui que ainda não tomou essa decisão com Cristo? Hoje é o dia. Você não conhece. Se você já conhece, saiba que hoje é dia de você decidir por Ele, estar com Ele.
colaborando com a sua obra. Que o Senhor faça no teu coração aquilo que as palavras do Valdemir não conseguiram transmitir, que o teu Espírito Santo possa colocá-las, fincá-las no seu coração, e que a gente possa, sobremaneira, saber que nós te amamos, ó Pai, pela tua criação, pelas tuas obras, pela tua escritura que tem deixado para nós e pelo teu Filho Jesus, que um dia morreu na cruz por nós. Te louvo e te agradeço, ó Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém? Amém, gente. Vamos cantar aí com o grande? Que tal? O qual vocês vão cantar?